Se você considera vir para a Irlanda, muito provavelmente já ouviu falar da temida crise imobiliária. E vai ficar ouvindo falar aí até 2050 e pouco, porque, infelizmente, tá complicado. Será que a situação em 2023 tende a melhorar em relação aos últimos anos ou as coisas vão ficar ainda piores? Vem comigo em mais um vídeo aqui do canal para a gente trocar uma ideia sobre a crise imobiliária que afeta a Irlanda há bastante tempo. No ano passado eu gravei esse vídeo exatamente sobre o mesmo assunto e eu disse no final dele que eu não tinha tanta esperança que as coisas mudassem no médio prazo e principalmente no curto prazo. Isso porque são vários fatores que levaram a Irlanda a ter uma crise imobiliária e o mais básico deles é que simplesmente não existe casa o suficiente no país. No início desse ano, 2023, a RTE, que é um dos principais meios de comunicação da Irlanda, fez uma matéria dizendo que o país precisaria construir 40 mil casas. E aí você deve se perguntar, 40 mil casas para resolver o déficit habitacional do país? Não. 40 mil casas só para que a situação não piore ao final de 2024. Então, utilizando as palavras da própria matéria, são necessárias 40 mil casas para que a Irlanda continue na mesma situação que está atualmente. A matéria se baseou num estudo bem recente que mostra que de 2017 para cá, o déficit de casas aumentou em 116 mil. Esses números se tornam ainda mais assustadores se a gente for olhar qual é a meta de entrega de casas da National Housing Target, que são de 33 mil, mas não para esse ano, até 2030. Então, de acordo ainda com a matéria, se o governo conseguir entregar a sua promessa, o déficit de casas vai aumentar em mais 49 mil. Então, acho que em poucos minutos de vídeo a gente já conseguiu entender que, além de não existir casa o suficiente no país, a meta que o governo tem estipulado é muito abaixo do mínimo necessário só para que a crise continue na mesma situação. E eu falei que esse é um dos problemas mais básicos, né? Não ter casa o suficiente no país, porque é só a ponta do iceberg. Não existe casa o suficiente na Irlanda, não é por conta de falta de recursos para você poder construir. Tem muita política envolvida. O governo fala que vai resolver, vem com um plano assim completamente superficial e simplesmente nada muda. Segundo um membro do Congresso irlandês que estava questionando ali o Taoiseach, que é a palavra que eles utilizam para primeiro-ministro, nos últimos 6 meses o país não entregou nenhuma casa. E para você ter o déficit de casas resolvido até o final de 2023, o governo precisaria entregar uma média de 318 casas por dia. Tá um pouquinho atrasado, né? Falando em governo, recentemente houve uma mudança de Taoiseach, uma mudança de primeiro-ministro. Eu coloquei entre parênteses essa mudança porque o cara que assumiu é o Leo Varadkar, que era Taoiseach antes do cara que acabou de sair, que é o Micheál Martin, e durante o governo do Micheál, ele era o Taoiseach, que é a palavra que eles utilizam para vice-primeiro-ministro. Então, o mais recente Taoiseach do país é uma pessoa que está envolvida ali em altos cargos do governo, primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, desde 2017. Então, essa conversa de que vai mudar, vamos fazer, a gente precisa resolver esse problema há bastante tempo. Então, eu continuo não vendo tantas esperanças assim de mudança tão cedo. Mas por que a crise imobiliária na Irlanda tem muito a ver com política? Porque há um tempo atrás, lá em 2007, o governo mudou o seu modelo de pensamento em relação a habitações no país, colocando a maioria das casas na mão de empresas privadas, com a ideia de que essas casas, essas habitações no geral, nas mãos de empresas privadas, geraria uma competição natural de mercado e os preços, então, diminuiriam, o que seria algo muito benéfico para a população. Mas somente um ano depois de tomar essa decisão, o mundo viu a bolha imobiliária dos Estados Unidos estourar lá em 2008 e exatamente o contrário aconteceu aqui na Irlanda. Os preços das casas dispararam. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando, então se não fosse a crise imobiliária lá nos Estados Unidos em 2008, a Irlanda estaria numa situação melhor? Essa é uma questão difícil da gente saber. O que é fácil, extremamente fácil, principalmente se você tiver no celular, é deixar o seu like no vídeo. Aperta o botãozinho aí de like,
ajuda demais. E aproveitando que eu estou fazendo aqui o jabá, vou falar também da área de membros. Se você quiser contribuir para a construção de conteúdos aqui no canal, quem acompanha há um tempo sabe, né, que recentemente eu subi de 1 vídeo por semana para 3 vídeos por semana. Você pode contribuir se tornando membro aqui do canal. Atualmente, são 2 modelos diferentes de contribuição, R$ 2,99 por mês. Você tem direito a adesivos exclusivos, emojis exclusivos que vão aparecer durante os seus comentários, nas nossas lives também. E por R$ 19,99 por mês. Além disso, você tem acesso a vídeos exclusivos que eu posto todos os domingos, vídeos puramente com um intuito de facilitar os seus primeiros passos aqui na Irlanda, e você também pode contribuir com sugestões de vídeos para o canal. Eu vou deixar o link dos membros aqui na descrição para você dar uma olhada e ver se faz sentido para você. Voltando para o assunto do vídeo, esse modelo de pensamento que o governo irlandês adotou em 2007 ainda prevalece e gera muito lucro para empresas e pessoas físicas que têm casa aqui na Irlanda. E falam as mais línguas que os políticos, fora a oposição, não querem mudar esse cenário atual, porque eles também acabam se beneficiando dele. Então, quando eu trago aqui para vocês, quem acompanha meu conteúdo sabe que eu sou muito otimista, gosto bastante aqui da Irlanda, mas quando eu falo que eu não vejo uma solução, pelo menos no médio prazo, é porque aparentemente o governo não tem muita vontade de resolver esse problema. E se a gente for olhar esse modelo, como toda essa estrutura está montada, a gente percebe que é muito mais do que construir casa, porque o governo vai constrói casa, ou então as empresas privadas constroem casas, e outras empresas privadas ou outras pessoas físicas que já têm o capital, já vivem desse modelo de investimento, compram essas residências. Essa é a grande questão. O aluguel, principalmente aqui na capital Dublin, tem valores que não permitem trabalhadores comuns de juntarem dinheiro para poder dar entrada na sua casa própria. E quando eu estou falando de trabalhadores comuns, eu não estou dizendo somente quem ganha salário mínimo, tá? Eu não vou ficar trazendo muitos cálculos aqui, porque senão o vídeo vai acabar ficando chato, mas basicamente a conta não fecha. O quanto as pessoas ganham no país, a maioria dos trabalhadores ganham, não é o suficiente para você conseguir pagar o aluguel atualmente, manter o seu custo de vida, porque hoje Dublin, muito por conta da crise imobiliária, já é a cidade mais cara da União Europeia para se morar, mais cara que Londres, mais cara que Paris. A conta não bate. Se batesse, simplesmente não existiria crise imobiliária no país. Ou então existiria por outros motivos, como a Alemanha acabou descobrindo recentemente. Berlim, lá na Alemanha, passou por um problema recentemente parecido com o que Dublin e, na realidade, toda a Irlanda está vivendo, né? Uma crise imobiliária, os preços aumentando demais, e a solução que o governo tinha achado na época era congelar o preço dos imóveis. Os donos de casas e empresas não poderiam simplesmente controlar mais os valores que eles cobrariam pelo aluguel. E o que acabou acontecendo é que, se antes os preços das casas estavam muito altos, agora não existia mais casa no mercado. Se tornou desinteressante para as empresas e para as pessoas físicas que tinham casa ali em Berlim a colocarem as suas propriedades no mercado. Então, como uma retaliação, já que o governo é o todo-poderoso, você não pode fazer nada contra ele, eles decidiram tirar as casas do mercado. E aí não existia mais possibilidade de se alugar. No final das contas, o governo notou que, apesar de tentar ajudar a população, todo o sistema ele já estava desenhado para que as casas fossem vistas como investimento e não conseguiu ter sucesso, acabou quebrando essa lei de congelamento de preços. Esse exemplo que eu trouxe da Alemanha é para a gente entender o quão complexo uma crise, principalmente imobiliária, é. Para toda decisão que você toma vão ter consequências, como acabou acontecendo lá na Alemanha. Eu já vi pessoas aqui falando, poxa, mas é só o governo construir mais casas. Empresas de outros países vão comprar essas casas. O sistema está desenhado de uma maneira que é complicado, se torna cada vez mais difícil, porque o modelo que foi adotado é de você ter a habitação como investimento, não como um direito que toda pessoa tem a ter uma residência decente. Por esse motivo, infelizmente, eu acredito que a crise imobiliária na Irlanda vai durar por muito mais tempo, até que talvez o governo decida mudar esse modelo de pensamento atual. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, pelo menos a entender um pouquinho melhor essa questão de crise imobiliária aqui na Ilha Esmeralda. Eu vou deixar mais 2 opções de vídeos
para você assistir na sequência. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vídeos públicos toda segunda e quinta-feira e vídeos exclusivos para os membros todos os domingos. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.